graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje queremos falar sobre Mateus 5:20, que diz que nós temos que exceder a justiça dos escribas e de fariseus. Lá em Mateus 5:20, Jesus diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Quem eram os escribas? Quem eram os fariseus? Os escribas, o termo escriba refere-se aos chamados doutores e mestres da lei. É aquele homens especializados no estudo e na explicação da lei ou da Torá. Os fariseus eram homens da classe média. Religiosamente eles enxergavam a palavra escrita como inspirada por Deus, mas enxergavam a tradição oral também da mesma maneira, com a mesma autoridade, né? Eles procuravam obedecer rigorosamente a essas tradições, bem como a tradição, a palavra escrita, né? Eles colocavam tudo no mesmo nível e seguiam rigorosamente isso. Lá em Mateus 15, 1, 2, nós encontramos o seguinte: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Eles estão falando sobre uma tradição oral, uma tradição que era passada de boca a boca, de rabino para rabino. Mas eles eram homens que falavam muito sobre a lei, mas praticavam muito pouca coisa, né? E por isso Jesus os compara com um sepulcro caiado. Lá em Mateus 23, de 1 a 7, diz o seguinte: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestre pelos homens. Eu fiz uma interpretação aqui daquilo que Jesus quis dizer nesses versículos. Vocês devem fazer tudo o que eles disseram, porém não sigam os seus exemplos, pois eles ensinam, mas não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e difíceis de serem carregados, ou seja, eles decidem o que a lei de Moisés mandava e as pessoas fazerem, incluindo também a tradição oral, que era passada pelos rabinos, mas não faziam nada. O que fazem? Fazem apenas para aparecer. O que fazem? Fazem para querer aparecer perante os homens e não a fim de realmente agradar a Deus. É um exterior bonito, mas o interior não era bonito. Então é como um sepulcro bonito, um túmulo cheio de mármores, Carrara ou qualquer outro mármore importante, mas dentro continua a mesma coisa. Podridão, não há coisa boa lá dentro, né? Assim Jesus compara os fariseus. Então, para excedermos a justiça desses homens que conheciam muito, mas não praticavam, né? Nós temos que aprender algumas coisas, ou fazer algumas coisas. A primeira delas, aceitar Jesus como o Filho de Deus que veio para salvar o homem do pecado e, consequentemente, sermos feitos justiça de Deus. Quero ler 3 versículos que nos falam sobre isso, né? 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E Gálatas 2:16 diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Quando recebemos a Cristo como Senhor, Salvador das nossas vidas, somos transformados interiormente. Talvez podemos dizer que era um sepulcro caiado, mas com a presença de Cristo Jesus há uma transformação, passamos a ter vida dentro de nós. Somos transformados numa nova criatura, por isso nós podemos exceder em muito a justiça dos
dos escribas, dos fariseus, porque passamos a ter vida, as coisas começam a acontecer dentro de nós, né? Lá em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Na verdade, o cristão é um exemplo a ser seguido, não é? Diferentemente dos escribas, eles não apenas ensinam, mas andam diante daquilo que ensinaram. O cristão é um exemplo, ou deve ser um exemplo, né? Ele sabe, conhece a palavra de Deus e vive a palavra de Deus, né? Ser uma nova criatura dirigida pelo Espírito de Deus que habita em nós. Gálatas 5, 16 e 18 diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O cristão pode exceder porque agora quem dirige a vida dele é o Espírito de Deus. E ele então faz de dentro para fora. Os seus atos de justiça são algo que sai dentro, que nasce dentro dele, porque a presença de Deus é em todo cristão. E vive debaixo da graça de Deus, que se manifesta em todas as nossas atitudes. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Quando nós nascemos de novo, somos nova criatura, dirigido pelo Espírito e cheio da graça de Deus, meu querido, com certeza podemos exceder em muito aos escribas e fariseus. Não é por nosso merecimento, é pela graça do Senhor, é pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Tudo o que precisamos para exceder aquilo que os escribas e os fariseus eram, Deus nos tem dado. E eu convido você a buscar plenamente esse aprendizado e viver como Jesus Cristo quer que vivamos, excedendo aos escribas e fariseus, porque é isso que o mundo precisa. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa, em nome de Cristo Jesus.